Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí do debate do jogo aberto com Renata Fã, Chico, Sgarbi, Capelanes, todo mundo comentando aí sobre o Flamengo. De preferência vai falar um pouquinho aí sobre o Jorge Jesus, que elogiou bastante Felipe Luiz aí no comando, né, do Flamengo. Vai falar também sobre a negociação avançada por Danilo, também sobre Vitão, tudo nesse vídeo aqui. Então assista até o final e não perca nada que sou Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Já Jorge Jesus deu entrevista exclusiva para a Band, aqui para o Jogo Aberto, e a gente vai repercutir o que ele falou de seleção brasileira. Jorge Jesus, fala o mistério. Olha, sem Jesus! Isto da seleção, hoje eu estou aqui no Al-Hilal. Neste momento não é fácil eu poder sair da Arábia Saudita, não é que isso seja impossível, mas é um sonho trabalhar numa seleção, eu continuo a dizer, tem dos melhores jogadores do mundo e que em 26 vai fazer um campeonato do mundo com muita qualidade, porque esta nova geração de jogadores e também com a recuperação do Ney vai fazer uma seleção muito forte e tem tudo para voltar a ser campeão do mundo. Olha, deixou portas abertas, quem sabe aí no futuro, hein? Seleção brasileira. Olha, coitado do Dorival. Eu abraço fácil. Abraça? Eu abraço fácil Jesus. Mas com certeza, esse cara é bom treinador. Mas nós temos que abraçar Jesus sempre. Não, sempre. Jesus, Deus, todo mundo aí, claro. Mas ele tá falando do Jorge. Eu tô falando do Jorge Jesus. Jorjão. Já me enrolei inteiro aqui, mas tudo bem. E você abraça também, ex-Garbi? O Jesus, sim. O Jorge Jesus na seleção, não. Pra mim, pra mim agora não. Cara, a seleção não tô brasileira... dizendo agora, mas quem sabe no futuro. Ah, no futuro, ok. No futuro, o Capela tá falando de Jorjão. Você acha que ele ia abandonar o Dorival por causa de Jorge Jesus? Não. Pra mim, o Dorival começa o ano, mesmo sem treinar a seleção ainda, com um peso gigantesco, porque é Jorge Jesus dando essa declaração. Aí o Ancelotti já tem um papo na imprensa espanhola que não fica para a próxima temporada. Tudo depende, se ele ganhar no final ele se acerta. Exatamente isso. O Dorival começa o ano com essa pressão de que tem que ganhar, tem que entregar resultados. Só que não, pra mim, o Dorival e o Jorge Jesus, o Dorival não deve nada ao Jorge Jesus na seleção brasileira. Isso, irmão? Na seleção brasileira, Pelo não. amor de Deus. Cara, gente, baseado em quê, irmão? Para com esse pachequismo. Não é pachequismo. Eu sei que você com o dedo do Dorival tem uma relação histórica. Esquece Então você não quer tirar o Dorival da frente. Esquece esse dedo. O Jorge Jesus, se você for colocar na balança, o Jorge... Passa ano baiano, eu tenho esse dedo. Só que vamos lembrar, Jorge Jesus é que o time que ele montou no Flamengo foi uma verdadeira máquina. Até hoje é lembrado, celebrado, comentado, comparado, não é? Todo mundo compara o time do ano passado com o de 2019, a época do Zico com 2019. O Dorival foi campeão lá também. Copa do Brasil, também Mas a carreira do Jorge Jesus não é complexo de vira-lata. Se você for pegar a bagagem, toda a experiência, todo o embasamento que o Jorge Jesus tem, esse negócio que é o Dorival não deve nada pra ele. Deve em variação de jogo, em qualidade de jogo, em transação, em individual, em coletivo, em potenciar bons jogadores. O Dorival é bom. Só que pra você estar no nível de seleção brasileira, pra mim o Dorival não tem esse nível. Infelizmente que eu adoro o Dorival. O Jorge Jesus, sim. O Jorge Jesus, transação, gente, ele quis dizer transição, tá, gente? Agora, o que acontece é o seguinte. O Jorge Jesus, Renata, é melhor que o Dorival. E seria um ótimo estrangeiro pela primeira vez dirigindo a seleção brasileira. Entendeu? Seria espetacular. Ele já foi testado em várias circunstâncias. Eu gosto muito do Dorival, gente. Só que o Jorge Jesus é um cara que aqui no Brasil, a impressão dele é extremamente... Mas é um trabalho que é muito importante. Então, você imagina o trabalho que você acabou de citar, que ele fez no Flamengo com jogadores incríveis, imagina na seleção, que ele vai ter os melhores. O que ele pode fazer pelo futebol brasileiro. Mas o que eu questiono do Jorge Jesus, baita treinador, tá? O que ele fez na Arábia também foram 30 e poucos jogos sem perder. Recorde excelente. do mundo. Claro. Mas, do meu ponto de vista, é um cara que é muito do dia a dia também. Por isso que eu acho que, cara, já começar o ano com esse papo de, ele na seleção e tal, deixa o Dorival trabalhar. O Dorival vai ter tempo para trabalhar esse ano. O Flamengo de 19, ele muda a história recente do futebol brasileiro no sentido da exigência para os outros clubes. A partir de 19, você não aceitava mais
ser campeão sem jogar bem. Você não aceitava mais determinados jogadores. Os clubes começaram a enlouquecer, a gastar, a contratar, porque tinha que manter o mesmo nível do Flamengo. Isso aconteceu com o Palmeiras, isso aconteceu com o Botafogo, isso aconteceu com o Atlético Mineiro, agora com o Cruzeiro. É a partir do Flamengo de 19, é o que o Flamengo entrega o Jorge que muda Jesus, tudo. ele influencia a carreira do Felipe Luiz, que hoje é o técnico do Flamengo. É um cara que deve ter mostrado várias lições do dia a dia para o Felipe Luiz começar tão bem essa carreira no comando técnico do Mengão. Agora, tá bom, que bom que ele queira um dia assumir a seleção, que bom que ele é candidato em algum momento, porque é um técnico diferente. Posso fazer o Sgarbi mudar de opinião? Pode. Você quer ver? Presta atenção. Você não vai conseguir. Deixa eu contar um negócio pra você. O Dorival sai da seleção. Tá. Pode ir pro São Paulo voltar. Então, Jorge Jesus na seleção. Tô brincando. Estou feliz com o Zubel Dias. Zubelov, são o Zubelov. Se perdeu. Toda vez que ele fez isso, já dançou o cara. João. Ai, João. Quem que é que fala isso? É sua namorada. Não. É a sua namorada. Essa voz não é dela, não. É a sua namorada. Oi? João. Que? É nada, filho. Não, é sim, é o Valdir. É o Valdir. É sim. É o Valdir. É sim, é sua namorada. Reconheça a voz da própria namorada. Não reconhece a voz da namorada. Não, aí não sei o que é. Como é que ela te chama? É a Disney que fez mal pra Como é que ela te chama? João. O Valdir. Ele conhece mais a voz. Ela te chama de João? Ele conhece E alguém te chama de João aqui? Me ferrar, tô ferrado. Ele conhece mais a voz do Zubeldia do que da namorada. Tá de brincadeira. Foi o áudio. Volta com o Pedro Henrique Torre para falar sobre Flamengo, mercado, e você passou alguns nomes pra gente, Pedro. Peço para você repetir, por favor. Tudo bem, Mari? Um beijo novamente, difícil até de se concentrar aqui com esse calor que, olha, hoje tá demais. Um beijo para você, um abraço pro Marra, pro Jailson, todo mundo ligado na gente no Sport Center. Falava, né, dava até o crédito para a companheira Raíza Simplício do gol, que teve até as informações que o Danilo teria preferido jogar pelo Flamengo, né, assim que fizer a rescisão de contrato com a Juventus. Isso ainda é uma conversa, ele tem ainda o contrato até o meio do ano, 33 anos, viria para jogar como zagueiro, se adequar ali à realidade salarial do futebol brasileiro, do Flamengo especificamente, e aí ele viria para jogar mais como zagueiro mesmo. Pode fazer, talvez, uma vez ou outra ali a lateral, mas seria como zagueiro. O Flamengo que perdeu o Davi Luiz já no Fortaleza e também o Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro. Além disso, o Vitão também é um alvo do Flamengo. O Boto chegou a contratá-lo quando estava no Shakhtar Donetsk, o levou para a Ucrânia, mas o Flamengo tem a ideia, a primeira proposta de 6 milhões de euros, mais o perdão da dívida de 4 milhões de euros em relação à transferência do Thiago Maia foi recusada. E aí o Flamengo aumentou um pouquinho, daria 7 milhões de euros, mais esse perdão de 4 milhões de euros da dívida do Thiago Maia. E aí o Internacional avalia nesse momento essa possibilidade aí, quem sabe o Flamengo buscando um zagueiro mais jovem, enfim, de olho também no futuro. Jorginho ainda tem a questão financeira, teria que fazer também esse desenlace, essa rescisão, quem sabe com o Arsenal, sem custos. Então o Flamengo trabalha nos bastidores aí para ter reforços, como já teve o Juninho, que foi anunciado na última semana e vai ser apresentado mais daqui a pouco, agora à tarde, aqui no Ninho do Urubu. Ele que tem 28 anos, assinou um contrato de 4 anos, 5 milhões de euros junto ao Karabag do Azerbaijão, e agora vai se integrar definitivamente ao elenco do Felipe Luiz, que só deve estrear o elenco principal no fim de semana contra o Volta Redonda em Brasília. Neste meio de semana no Maranhão ainda é a equipe sub-20 contra o Bangu. Vai ser uma disputa ali contra a lanterna do Campeonato Carioca. As duas equipes têm apenas um ponto. Mari. Como eu tô boazinha hoje, Pedro, eu vou te liberar, já que tá muito calor. Você volta ao longo da nossa programação, mas... Condicionado nele. Isso, mas não se acostume também, né? Não. Vez ou outra eu tô simpática porque tem repórter estreando. Danilo e Vitão, em 2024, o Danilo com 37 jogos, mais ou menos ali um tempo e mais um pouquinho por jogo. O Vitão também aí com quase partidas completas, né? Com 51 jogos, jogando 83, 84 minutos por partida. Quando o Pedro estava trazendo as informações aqui, falando sobre os dois nomes, você já reagia, Jailson, que principalmente o Vitão é zagueiro, mas assim, que o Danilo, que ele seja visto nessa posição como substituto para a zaga. Não é falar sobre Danilo na lateral. Isso aí você acha que não funcionaria? Sim. A minha opinião é que o Danilo foi titular durante muito tempo, era um dos capitães da Juve lá.
como lateral, mas aos poucos, até com o Guardiola, ainda no City, ele foi sendo trazido, ele jogou de lateral, no Guardiola ele jogou de tudo, né? Jogou de lateral esquerdo, jogou de lateral direito, jogou de volante, jogou de zagueiro, volante que ele já tinha feito no Santos até, ainda. No América. Ele já tinha jogado como volante, só que lá, ele, é o que eu até, enfim... Uma vez, uma oportunidade numa coletiva, uma companheira falou, o que você perguntaria para o Danilo? E eu falei, cara, pergunta que ele tinha uma vocação muito ofensiva aqui no Brasil. O Danilo no Santos era muito ofensivo, jogava às vezes de ala lá pela direita e tudo mais. E na Europa ele foi trazido para defender mais do que atacar. E nesses últimos tempos, até na seleção que a gente tem a oportunidade de ver mais, o Danilo se caracterizou por jogar melhor defensivamente do que ofensivamente. Então, tenho para mim que se ele vier para o Flamengo fechando mesmo, que ele venha como zagueiro, como reforço na zaga, deixa a lateral lá com o Wesley e com o Varela, até porque o Filipe Luís está jogando com o lado direito muito mais para frente, muito mais ofensivamente com o lateral do que o lado esquerdo. Então, o Wesley está fazendo uma função bem ofensiva, a gente viu na reta final agora de 2024, principalmente com o Gerson pelo lado direito. Então, acho que o Danilo, se viesse como zagueiro, seria uma boa contratação. Como lateral, já... Se for quebrar alguns galhos, se tiver alguma questão de... Uma condição de temporada. Alguma condição de temporada, tudo bem. Mas como zagueiro, ok. E é uma posição que o Flamengo precisa, com as saídas do Davi Luiz e do Fabrício Bruno? Precisa. Não é assim, precisa desesperadamente, tenho que comprar o primeiro que aparecer. Não. Mas, vendo o mercado... E vendo a experiência que ele pode oferecer... O Danilo joga na Juventus, né, gente? Joga na Seleção Brasileira. O Danilo é uma faixa, né? Sim, e é um jogador até para, assim... Não tem mais jogo grande pro Danilo. Ele já jogou todo tipo de jogo grande. Mas no futebol brasileiro não tem jogo grande? Tem jogos imensos. Quase todo jogo do Flamengo é jogo grande. Mas ele já viveu essa experiência, entende? Ele não vai... É um jogador pronto. Um jogador de Copa do Mundo. Já eu estava falando aqui, eu lembro do Danilo, os primeiros passos dele no América. E logo depois o Santos viu e foi buscar para ser campeão e fazendo gol no jogo do título. De canhotinho? De Libertadores. Mas sim, concordo com tudo que ele falou. Ele era um jogador de mais característica ofensiva e hoje ele é um jogador que defende, como o Vitão, que está aparecendo na nossa tela, né? O Vitão é um outro tipo de contratação, Marcos? É um outro tipo de contratação. É um zagueiro, né? Um zagueiro bom na bola alta, mas é um zagueiro que tem velocidade, muito boa recuperação. Se você pensar que o Flamengo joga 70% dos seus jogos no campo do adversário, você precisa ter zagueiro que tenha boa recuperação. Você precisa ter volantes que vão morder para não permitir que a bola parta. Mas se a bola partiu, você precisa ter zagueiros de muito boa recomposição. O Vitão corre bem. É um zagueiro que vai bem nisso. O Fabrício Bruno também ia, né? E ele vai agora ter uma nova oportunidade na carreira. Eu acho que são características diferentes. O Danilo controla o jogo, passa muito bem. O Danilo do Fernando Diniz na Seleção Brasileira chegou a jogar como um lateral chegando na área, né? Vale lembrar. Mas eu acho também que não é preciso revisitar essa página. É melhor o Danilo como zagueiro. A imagem do Danilo, vamos falar um português mais claro, o torcedor ele acaba vendo mais o da Seleção Brasileira. A imagem do Danilo na seleção, o que ela passa de recado para a nação rubro-negra, Jailson? Tem uma certa implicância. Por conta da seleção, sim. E aí tem toda a questão de como ele foi utilizado na seleção. Era a função que ele desempenhava como lateral, mas muitas vezes o Tite já puxava ele para fazer terceiro zagueiro para liberar o lado esquerdo, tanto com o Arana, tanto com o Renan Lodge, na época até, um pouco mais do que o lado esquerdo era mais ofensivo. E aí o Danilo era utilizado como terceiro zagueiro. Só que uma reclamação até minha mesmo, quando eu vi os jogos da seleção, era que quando o lado direito, até nos últimos jogos, tá? Já com o Savinho, com o Luiz Henrique, que o Danilo não fazia ultrapassagem. Já por ficar um pouco mais preso, tanto no clube quanto no esquema de seleção, porque tem que compensar, gente, que a gente fica falando aqui, tem que atacar todo mundo. Não, tem que ter uma compensação. Mas uma coisa me incomodava, que era o fato de nossos pontas canhotos pela direita, quando eles cortavam para dentro, não tinha ninguém ultrapassando. Nesse momento que não tem ninguém fazendo a ultrapassagem, ele fica preso, ficam 2, 3 jogadores fazendo a marcação. Então era isso que fazia falta. Foi o Wanderson que
que jogou os últimos jogos da seleção, né? O Wanderson já fez isso e melhorou. Até o Danilo mesmo, no jogo com o Dorival, no segundo tempo ele começou a passar um pouco mais e já deu uma aliviada no lado, no ponta esquerda, no ponta direita, né? Então tem uma certa implicância sim, por conta dessa falta de ofensividade ali do Danilo na parte, enfim, na lateral direita. Por isso que eu repeti aqui que eu acho que seria melhor ele ser visto como zagueiro. Aí já é outra discussão, já é outro tipo de conversa. É um cara que, sim, domina a posição e que joga, já jogou tempos na posição. E como o Marra falou, construção, que é o que o Felipe Luiz gosta, na zaga, ele faz bem. E liderança, né? Sim, sem dúvida, um jogador que é capitão, né? Só tem um outro ponto assim, que, para uma parte não ficar chateada, né? A situação do Vitão ainda é uma situação que não está concretizada. Sim. E o Vitão é importante no Inter. Isso é uma questão. O Inter melhorou muito da sua temporada na temporada passada, a ponto de estar classificado para disputar a Libertadores. Então, jogo duro, eu concordo muito com o Inter em não assim, não, chega aqui e compra. Não, claro que não, paga e paga bem. Por ter uma situação já mal resolvida do Thiago Maia, que eu pode ser que isso facilite as coisas para o Flamengo. Mas agora eu tenho a dúvida em relação ao Inter. Pelo que ventilou, já não. Porque eu acho que o Flamengo ofereceu os 10 milhões. Não, dúvida do que o Inter vai fazer. Então, aí o Inter falou que queria mais o perdão. Então seria, na verdade, 14 milhões. Aí o Flamengo recuou. E aí falou que ia tentar tirar o dinheiro que o Inter deve ao Flamengo de qualquer forma. É que aí agora cada um vai defender o seu, né? Sim. O Inter não quer perder seu jogador por qualquer valor, mas também tem que resolver as questões com o Flamengo. E o Flamengo quer o jogador, mas também não quer perder a parte dele, né? Claro, e o Inter é um ano muito importante, né? É um ano de investimento. O Rômulo saiu ontem, né? Para o México. Então, assim, a gente tem que observar, porque vai ser um time, pelo que terminou a temporada, a gente falou esses dias aqui de bom humor, né? Vai brigar em cima. Exato. Vamos ouvir, então, o que os companheiros... Porque, assim, no fim das contas, a gente ventila alguns nomes, claro, com a apuração aqui da ESPN, dos nossos repórteres, mas ainda de contratação mesmo, o Juninho, que é um cara que, sendo muito honesto, a gente não tem tanto material, mas quem jogou com ele ou acompanhou ele, acho que pode falar com muito mais propriedade. A realização de um sonho. Ele manda vídeo, né, da academia do Flamengo, fala que, eu nunca imaginava isso, nem nos melhores sonhos, né, porque ele falou que foi tudo rápido na vida dele. O Flamengo foi buscar um reforço de longe. O atacante Juninho, ex-Karabag, clube do Azerbaijão, chegou para reforçar a equipe em 2025. Os antigos companheiros são unânimes na principal característica de Juninho. Velocidade. É velocidade, né? O Juninho é muito rápido. Ele é muito rápido. Richard Almeida, volante do Karabag, relembra uma partida da Liga Europa para explicar como o reforço do Flamengo joga. Um atacante móvel, que ele deixa... Os zagueiros pensam que ele não vai chegar e quando o zagueiro vê, ele já está em cima roubando a bola. Que você pode ver os gols que a gente fizemos contra o Bayer Leverkusen, quando ele rouba aquela bola e dá uma assistência, quando ele sai, o Patrick dá um passe, ele leva e faz aquele golaço. Para Júlio Romão, outro ex-companheiro de Juninho, o jogador pode até fazer dupla de ataque com Pedro, artilheiro do Fla na temporada passada. Eu acho que podem jogar junto. O Juninho é móvel, ele não é um jogador que só fica dentro da área. Como já jogou Gabigol e Pedro no Flamengo, acredito que o Juninho não vai ter problema em jogar com o Pedro também, não. Acredito que pode até funcionar bem os dois juntos. Ele ainda compara Juninho com outro atacante brasileiro um pouco mais conhecido. Eu acho que o Juninho tem as características do Vitor Roque. Só que eu acho que o Juninho ainda é mais rápido que ele. Assim, muita força, muita velocidade, muito objetivo. Eu acho parecido, assim, característica de jogo. A saída dele do Karabag foi muito sentida pelos torcedores locais. Quem conta isso é Elval Kiliev, tradutor do Karabag há 8 anos e um dos mais próximos dos brasileiros do outro lado do mundo. Todo mundo conhece ele, não só em Baku, em todo o país. Quando a gente saia, por exemplo, junto para tomar algo, para comer junto no restaurante,
todo mundo parava ele para fazer fotos. É muito, muito famoso, Juninho. Todo mundo conhece Juninho. E como eu falei, a maioria está muito, muito triste, né, por isso. E se perguntar se Juninho está pronto para o desafio do Flamengo, o tradutor não tem dúvidas. Ele falou que estou preparado por isso, né? Se não, eu ficaria aqui. Não é questão de dinheiro. Eu posso ganhar aqui em outros países, mas ele queria jogar em grandes times. Ele é muito ambicioso e ele está preparado para essa pressão. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falando um pouquinho aí sobre o reforço do Flamengo, que estão encaminhados, e um reforço que já está anunciado no Flamengo, que é a questão aí do Juninho, né? Que tem até a entrevista é hoje, a primeira palavra dele, né? Como jogador do Flamengo. Vai ser hoje às 3 da tarde, né? Vamos postar aqui para vocês no canal. Então fique atento aí que logo mais terei mais vídeo para vocês, né? E é isso. Qual a sua opinião sobre tudo isso, torcedor? Tá empolgado com os reforços aí da nova diretoria, né? Que praticamente aí Danilo já está certo com o Flamengo, né? Porque ele decidiu que vai jogar no Mengão. Está esperando só aí a liberação agora aí do Juventus, né? Para ele vir atuar já imediato, né? O Juventus já deixou claro que ele não faz parte mais do elenco, então pode ser liberado aí já urgente aí para vir atuar pelo Mengão, né? E vai ser aí como um zagueiro aí atuando aí no elenco do Flamengo. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Comenta pra gente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder no vídeo, né? Que assim vou trazer mais vídeo para vocês. Agora valeu e até o próximo vídeo.